O Núcleo da Mulher aqui da Defensoria Pública vem acompanhando essa discussão a partir da mudança da Lei de Diretriz Nacional, naquele momento em que houve essa discussão dessa lei que vale aí por 10 anos e que determina, né, o currículo, o que vai ser discutido pelas escolas, pensando numa legislação nacional, e já a partir desse momento houve um movimento que retira a questão, né, uma possível, a terminologia mesmo da palavra gênero dessa diretriz. Então, a partir desse momento, o núcleo é instado para se posicionar, para estudar sobre esse tema, e desde então a gente acompanha. Hoje, qual que é esse cenário atual? Nós temos uma lei nacional que não tem a palavra gênero, não traz essa palavra, mas quando a gente traz uma interpretação sistemática, né, do que deve conter no currículo, do que é a própria educação, o direito a educar, o direito de ser educado, não existir a terminologia gênero não significa, né, que a educação não possa ser plural, não possa partir de ideias plurais e também de concepções pedagógicas plurais. Então, na verdade, junto com esse movimento da lei nacional, existiram planos municipais e estaduais que também retiram, nesse segundo momento, a palavra terminologia gênero. Mas, como afirmado, pensando, né, em toda a proteção internacional e nacional, o que a gente encontra, na verdade, é um respaldo e um caminho de que a gente tem, sim, que discutir gênero, orientação sexual nas escolas. O direito à educação, ele tem como objetivo a própria cidadania. A cidadania, ela é tanto você poder exercer os seus direitos, como ser informado de como exercer esses direitos. Então, nós temos vários dispositivos nacionais, como a própria Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Educacionais Nacional. Nós temos também convenções internacionais, como o Pacto de São José, que trazem importantes diretrizes de que a educação tem que ser sempre plural, né? Vale lembrar também que hoje no Brasil nós temos e somos o 5º país que mais mata mulheres. Nós estamos aí no 4º lugar de país em que há um maior número de adolescentes grávidas. E quando a gente fala de violência sexual, essa violência acontece hoje dentro de casa, né? O estudo traz pra gente que 50% das violências sexuais contra crianças acontecem dentro de casa. Então é importante a gente ter esse cenário que traz uma relevante importância de discussão de gênero, orientação sexual dentro das escolas, e por outro lado temos esses vários dispositivos que garantem que essa educação, tanto do sentido do professor ou da professora, quanto dos alunos e das alunas, poderem ter acesso a essas informações. A notificação extrajudicial para o meio jurídico significa que você está notificando alguém antes de ajuizar um processo. Como qualquer processo, qualquer notificação pré-processual, você precisa ter um direito realmente para que aquela notificação tenha uma validade. Então, eu só posso notificar alguém a fazer algo ou a deixar de fazer algo se eu encontrar na lei um respaldo para isso. Quando a gente fala de uma notificação para não se abordar a questão de gênero, nós não encontramos na nossa legislação nenhuma vedação de que isso possa ser realizado. Então, consequentemente, essa notificação extrajudicial não teria uma validade. Então, se um professor, uma professora receber essa notificação, ele pode elaborar uma contra-notificação, trazendo, né, a própria Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, os pactos internacionais que respaldem o direito a essa discussão de gênero dentro da escola. Ele também pode levar essa discussão para a própria direção da escola, procurar a Secretaria da Educação Municipal ou estadual, procurar também o Ministério Público Federal para trazer essas questões, porque é o órgão que, pensando aí no coletivo, é quem deve exercer essa fiscalização sobre o ensino nas escolas. E se essa notificação ou também acontecer paralelamente alguma ameaça, você pode lavrar um boletim de ocorrência pelo crime de ameaça ou também de constrangimento ilegal, que é um crime que fala que ninguém deve ser obrigado ou deixar de fazer algo que não tenha um respaldo legal.
A partir do momento que essas leis municipais e estaduais que trazem essa instituição de discussão de uma escola sem partido foram aparecendo, essas leis começaram a ser levadas para o judiciário para que se questionasse se haveria uma validade ou não nesse tipo de lei, já que a Constituição Federal, no seu artigo 216, fala que a educação tem que ser plural, a partir de um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O que nós temos hoje de pareceres de instituições que realmente reafirmam o que a Constituição Federal fala, que sim, nós temos que trazer uma pluralidade de ideias, até para poder permitir uma pluralidade de formação desses alunos e alunas, e também fazer com que esses alunos e alunas se sintam acolhidos na sua diversidade dentro da escola. Hoje nós temos muita evasão escolar, então se você não tem um discurso, uma fala, né, que acolha todos esses indivíduos, que apesar de serem iguais em alguns aspectos, são super diferentes em outros, a gente ainda traz a questão da evasão, confirmando que essa evasão deve acontecer. Então, nesse caminhar, nós temos parecer do Ministério Público Federal, trazendo a defesa da pluralidade, do próprio MEC, através do Conselho Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação também tem um parecer, trazendo principalmente a questão da notificação extrajudicial. A Defensoria Pública, através dos seus núcleos da mulher, da infância, direitos humanos e da discriminação, nós também elaboramos um parecer que traz toda a normativa e um parecer que conclui, né, pela pluralidade de ideia na formação dos alunos. E dentro do Judiciário, nós temos 3 ações que já tiveram umas decisões liminares, ou seja, uma primeira decisão trazendo a defesa da pluralidade de ideias e concepções dentro das escolas. No atendimento individual desses professores e professoras que estão em alguma situação de violação, a Defensoria, em todos os atendimentos que ela realiza, seja para os professores, professoras ou outros grupos, nós sempre analisamos, porque é uma previsão constitucional, um critério de renda que é até 3 salários mínimos. Então, esse professor ou essa professora, se ele estiver dentro de um grupo familiar que receba até 3 salários mínimos, ele poderá ser atendido aqui na Defensoria, pensando numa ação de indenização, por exemplo, por danos morais, né, orientações sobre boletim de ocorrência ou demais orientações que ele tenha dúvida ou ela tenha dúvida. Se ultrapassar essa renda, esse professor ou essa professora pode ter essa orientação através de um advogado ou de uma advogada, pensando então nessas ações, né, de indenização, ou até as notificações extrajudiciais. Os núcleos, eles têm uma atuação pensando nos direitos coletivos, por isso que nós elaboramos então esse parecer, né, preservando e concluindo por uma escola em que haja uma pluralidade de ideias. Estamos acompanhando essas ações em que há uma discussão se essas leis são constitucionais ou não. Em muitas dessas ações nós apresentamos Amicus Curiae, que é uma peça que traz pessoas que trabalham com aquela discussão que está dentro daquela ação e podem trazer argumentos que reafirmam a importância de uma escola em que várias ideias sejam ali acolhidas e discutidas. Então fizemos essa atuação também e os núcleos trabalham muito com a educação em direitos. Então aqui também, né, nós fazemos palestras e aí as escolas, quem tiver interesse pode mandar um e-mail para os núcleos pedindo para que a gente faça uma roda de conversa ou discuta mesmo essa questão da próprio programa da Escola Sem Partido. Acho que é importante a gente destacar que o Brasil ele ainda é um país muito violento quando a gente trata das pessoas vulneráveis ou os grupos vulneráveis, né? E pensando aqui no meu lugar de trabalho, que é o núcleo da mulher, a gente resgatar que nós ainda somos um país que matamos as mulheres, né? Somos o 5º país que mais mata mulheres, violentamos uma mulher a cada 11 minutos. E se a gente não traz a discussão de uma igualdade de gênero dentro da escola, né? Sendo que todas as normativas internacionais que o Brasil adotou, inclusive a própria normativa que vem e depois determina que o Brasil cria uma lei que é a Lei Maria da Penha,
Se a gente não faz uma ação positiva e, na verdade, a gente caminha para uma retirada de discussão de igualdade de gênero dentro da escola, nós também vamos assumir esse papel de fomentar essa violência, né? Então, quando a gente fala de discutir gênero, orientação sexual, diversidade nas escolas, a gente está querendo discutir, na verdade, o direito à vida desses grupos vulneráveis.